Bom dia a todos os irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Eu vou fazer uma oração aqui para a gente dar início a este estudo bíblico. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de falarmos da Tua palavra, Pai. Pai, nós sabemos, Senhor, que foi a Tua palavra que nos fez conhecer a Cristo, Pai. E nós queremos, Pai, compartilhar esta mesma palavra, Senhor, com aqueles que precisam de Ti, Paizinho. Pai, que o Teu amor, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre a vida de cada um, Pai. Pai querido, Pai amado, que o Teu Evangelho, meu Pai, possa ser levado aos corações que têm sede, fome de Ti, Pai. Pai, que o Teu Evangelho possa ser levado, Senhor, àquelas vidas que precisam Te conhecer, Pai. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Senhor, para que o Teu Evangelho flua, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, flua através dessas palavras, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo vem nos encher através da Tua palavra, Senhor. Então, que encha as vidas, Pai, e que traga, Senhor, poder a estas vidas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que sejam cheios, Pai. Cheios de Ti, Senhor, que a Tua palavra frutifique, Senhor, e que limpe, Senhor, as vidas, Pai. Pai querido, Pai amado, que os ouvidos agora possam ser abertos, Pai. E que a Tua palavra verdadeiramente venha a ser semeada naqueles que têm sede de Ti, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, Pai, que não haja nenhum impedimento neste momento contrário à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler para vocês aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Nesse versículo está o título do nosso estudo bíblico. Na verdade, nesse texto está o título. Nós vamos ler pausadamente esse texto aqui e comparar a outros livros, a outros versículos em outros lugares, tá bom? Do Testamento de Jesus Cristo. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então, os autores, aos Hebreus, porque eu creio aqui que foi um grupo de pessoas que estava, digamos assim, falando a respeito do Evangelho, falando daquilo que eles aprenderam, e nesse momento que eles estavam falando também, escreveram na intenção de que outras pessoas pudessem receber essa carta, que outras pessoas pudessem receber este entendimento, na intenção de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, compartilhar aquilo que eles tinham recebido a respeito do Evangelho. Então, eles disseram que era conveniente, é conveniente atentar com mais diligência. Vou trocar essa palavrinha para ficar mais fácil o entendimento. É conveniente prestar atenção, mas prestar atenção no sentido não apenas de ouvir, mas também no sentido de praticar. Só um minuto. Estava falando sobre o que os hebreus estavam tratando aqui, convém nos atentar com mais diligência. Ou seja, convém que a gente ouça dando valor àquilo que nós estamos ouvindo, dando a devida importância para aquilo que nós estamos ouvindo. E o que é que eles estavam ouvindo e de quem eles estavam ouvindo? O apóstolo Paulo,
que era o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo que foi levado a pregar aos gentios, ele ensinou esse povo aqui, essas pessoas. Ele foi levar o evangelho para eles. Então, qual era a mensagem que eles estavam ouvindo de Paulo? É a mesma mensagem que as outras cidades, que as outras pessoas de outras cidades ouviram também, né? Então nós vamos entender o que é que eles ouviram, que eles falaram assim: olha, presta atenção nisso, dá valor a isso que você está ouvindo. Para falar a respeito disso, eu vou pedir para o Glauber então ler para nós Romanos, capítulo 5, versículo 13 e 14. Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. A sua versão diz o qual prefigurava isso, né? Na minha outra versão diz o qual é a figura daquele que havia de vir. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas ele diz assim, que a lei, né, ele fala até a lei estava o pecado no mundo, né? E aí ele fala que o pecado não é imputado não havendo a lei. Por que ele fala isso? Ele está dizendo com outras palavras que através da lei nós conhecemos o que é pecado. Porque se não fora dito não come essa fruta, não haveria pecado. Essa fruta não, perdão, falei errado. Esse fruto, né? Se não fosse dito não adultere, ninguém saberia o que é adultério. Então, Paulo está explicando aqui que a lei, ela faz conhecer o pecado. Na verdade, a lei, ela impulsiona a pessoa para o pecado. Não tem aquela história que se diz no mundo que tudo que é proibido é mais gostoso? É isso que a lei faz. A morte reinou, mas a morte reinou quando? Desde Adão até Moisés. Aí a pessoa para e pensa, se a morte reinou de Adão até Moisés, então foram poucas gerações. Não. Não, porque quando ele fala de Moisés, ele está falando de toda a época da lei. Vamos dizer que a morte reinou durante todo o império de Moisés, ou todo o império da lei. Essa é a verdade. Isso é que Paulo está tratando aqui, tá? Aí ele está falando que mesmo até sobre aqueles que não pecaram o mesmo pecado de Adão. E aí ele fala que Adão é a figura daquele que havia de vir. Por que Paulo compara Adão, que é um homem pecador, com Jesus Cristo, ou seja, aquele que havia de vir, né? Aquele de quem as profecias falavam. Ele fala isso porque Adão é o primeiro homem carne, é o primeiro homem carnal, que trazia a figura de que viria também um primeiro homem, mas esse primeiro homem não seria carnal, ele seria espiritual. Como assim, Sibeli? Você está falando que Jesus não veio em carne? Claro que ele veio em carne, mas ele veio em carne revelar o reino do Espírito. E quem foi o primeiro a fazer isso? Foi Jesus. Não foi nem João Batista, nem Moisés, nem Davi, nem Salomão, nem ninguém que ficou para trás. O primeiro a revelar que havia o reino do Espírito, que havia a eternidade, que havia todas essas coisas, né? Que haviam todas essas coisas. O primeiro foi Jesus Cristo. Tá certo? É por isso que Paulo fala que ele é a figura, que Adão era a figura
daquele que havia de vir. E quando ele fala aqui que a morte reinou de Adão até Moisés, ou seja, até a lei, ele está falando que o reinado da morte terminou quando o reinado da lei acabou. E o reinado da lei acabou quando Jesus Cristo veio em carne, né? Ou seja, a partir de Cristo já não é mais pela lei. Aí alguém pode pensar assim, poxa vida, mas isso todo mundo sabe, né, tal. Mas a partir de Cristo, as coisas são pela fé. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? É mais ou menos assim, olha. Na época da lei, eram ensinadas ações, né? Olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que deixar de fazer tal coisa, para que a pessoa pudesse ser justificada, ou seja, para que a pessoa pudesse estar diante de Deus, né? Só que a lei não conseguiu exercer esse papel. Isso nós podemos ver no livro de Hebreus, nós podemos ver no livro de Gálatas, nós podemos ver no livro de Romanos, enfim. Tá. Terminada a lei, veio a fé. E na fé é assim que funciona. Por que fé? Porque quando se diz, olha, Jesus veio e ele nasceu como um menininho e ele cresceu e ele deu a vida dele, entregou a vida dele na cruz, tal. Se a pessoa não tiver fé, ela não vai dar ouvido a isso. Ela não vai atentar e dar importância para isso. E a fé, ela diz para nós que nós não somos justificados por aquilo que nós fazemos, mas nós somos justificados por em quem nós cremos. É por causa disso que Jesus diz que ele é o caminho. E ele é o caminho para chegar até o Pai. Ou seja, nós somos justificados, nós podemos estar diante de Deus o Pai, nós podemos ser ligados por Cristo a Deus o Pai. Então, essa é a justificação. Muito bem. Para isso, nós vamos ler então Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, Paulo está falando da lei. Olha, a lei não conseguiu justificar ninguém. Por quê? Porque todos pecaram. Diante da lei, ninguém conseguiu alcançar a perfeição. Muito bem. Então, se na lei todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estavam longe, distantes de Deus, como ficou a coisa quando entrou Jesus na história? 24, nós vamos ler do 24 até o 26, tá bom? Romanos 3, 24 ao 26, diz assim: Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente. Paulo está falando do tempo de Jesus. Para que ele, Cristo, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ficou tudo muito claro. Jesus é quem trouxe a justificação. Jesus foi quem trouxe a redenção. Logo, não é mais pela lei, mas é pela fé. Porque a lei trouxe
o conhecimento do pecado. E Jesus trouxe a justificação. Cristo não está no ministério da lei. Cristo está no ministério da fé. Quem quer chegar a Deus tem que deixar de lado a lei para se entregar pura e exclusivamente à fé em Cristo. Não são mais as ações que a pessoa faz que conta, é a fé. Então, vamos dizer assim, que uma pessoa da fé é interrogada e alguém pergunta assim para ela: por que não roubar mais? E a pessoa da fé vai dizer assim: porque Cristo me amou e deu a vida dele por mim. Não porque faz parte dos 10 mandamentos, mas porque ela entende o sacrifício que Jesus fez pela vida dela e que ela precisa viver para Cristo. Essa é a diferença. Logo, nós somos justificados por aquilo que Jesus fez para nós, quando ele mostrou para nós o amor de Deus o Pai pelas nossas vidas. Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, tem a continuação do versículo, né, que será o próximo versículo. Mas, para que nós possamos entender essa mensagem por completa, a gente vai pegar esse versículo e vai entender o que ele está falando. Porque ele diz de uma palavra que foi falada pelos anjos. E que essa palavra, ela permaneceu firme. Opa, tem coisa aí. Qual é esta palavra que foi falada pelos anjos? Para a gente poder saber a respeito disso, nós vamos ler em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, que é Cristo. Esse o descendente, tá, gente? Eu peguei do grego, tá? A quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, ele está falando que a lei, que veio por causa das transgressões, ela foi dada pelos anjos e foi colocada na mão de Moisés. É isso que ele está falando aqui no texto. Se você estudar o livro de Gálatas, se você estudar Hebreus, se você estudar Romanos, se você estudar Efésios, você vai ver que essa mensagem ela está sendo confirmada em de várias outras formas, em várias outras palavras, mas ela está sendo sempre confirmada. No livro de Atos, que foi pregado por Estevão também, Estevão fala a mesma coisa. E ele fala isso. A palavra que diz lá em Hebreus, que foi pregada pelos anjos, que permaneceu firme, foi a lei. A lei permaneceu firme até Jesus. Quando Jesus entrou na história, a coisa mudou de figura. Só que hoje, as pessoas, vou dizer claramente, os pregadores, deixam Jesus para voltar à lei, pregar a lei. E lá, os autores aos Hebreus dizem assim, olha, nos convém atentar com mais diligência para o que está sendo pregado agora para nós, que é Cristo. Então, nós vamos dar continuidade para ver o que eles estão falando. Olha a importância. Vou voltar para o versículo 1, tá bom? Do capítulo 2, diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido,
para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos. Então ele está dizendo aqui que houve uma justa retribuição para a desobediência daqueles que estiveram em transgressão com a lei. E ele fala assim: e coitadinhos de nós, então, se naquela época teve essa justa retribuição, coitado de nós, se não atentarmos para a grande salvação que está sendo pregada, que é Cristo Jesus. Olha só, eu vou convidar vocês para estar lendo Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, que vai confirmar isso que nós estamos falando aqui no estudo. Romanos 5, 1 a 3 diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E aí ele dá continuidade no texto. Mas, gente, olha aqui. Quero chamar a atenção de vocês para o que ele diz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, ou seja, fomos reconciliados com Deus. Nós podemos nos chegar a Deus, o Pai. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Qual é a mensagem que nós devemos, então, atentar com mais diligência? É a fé que veio para nos mostrar a graça. Tudo isso que foi falado até aqui nos faz conhecer a graça. Lembra quando o texto falou que a lei trouxe o pecado, né? Pela lei nós conhecemos o pecado, porque até a lei estava o pecado no mundo, né? E aí veio a graça, e a graça veio para quê? Exatamente para nos justificar do pecado, justificar através de Jesus Cristo. E é por causa desta graça que nós temos acesso ao Pai. Ou seja, Jesus, ele veio nos trazer a palavra da fé. Antes de Jesus, não existia a fé. A fé, ela veio por meio de Cristo. Então, nos convém deixar a lei e seguir, basear a nossa vida na fé. Olha que interessante. Paulo diz todas essas coisas a respeito, ensina todas essas coisas a respeito de Cristo, né? A respeito da palavra que foi pregada por Cristo, que é a palavra da fé. E ele está, tudo isso está ligado àquilo que Cristo falou. Olha, Jesus disse assim: arrependam-se, pois já é chegado o reino de Deus. Olha, arrependam-se dos seus pecados cometidos na lei. Arrependam-se do que vocês pensam que as ações de vocês vai fazer
vocês chegarem a Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Por quê? Porque Cristo chegou. Olha, ele mostrando: eu tô aqui. Eu tô aqui. Então, o reino de Deus já chegou. Deixe de olhar para a lei e olhe para a fé. Então, irmãos, que esse estudo seja de muito proveito para vocês, para que vocês reflitam em todas essas palavras, aqui no que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2, que convém nos atentar, né? Convém nos atentar com muita diligência para a pregação da fé, para a pregação que nos mostrou a graça. E deixar aquilo que foi falado pelos anjos para trás. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.